Bem-vindo ao Consciência Atual Podcast e a mais um episódio da saga do livro Fomos Enganados. Aqui não entregamos verdades prontas, entregamos questionamentos que desafiam a realidade como ela nos foi apresentada. Este é o episódio 9 da nossa jornada baseada no livro Fomos Enganados, volume 2. Olha, o material de hoje baseado no 9º capítulo do livro, ele nos joga no centro de uma ideia que é, no mínimo, desconcertante, né? A de que a história, como a gente conhece, não é bem uma sucessão de acidentes e decisões aleatórias. Pelo contrário, seria uma narrativa cuidadosamente coreografada por uma estrutura de poder invisível, o que o autor chama de arquivo das sombras. A questão, então, que a gente precisa colocar na mesa é bem direta. Essa é uma descrição precisa de uma arquitetura de controle deliberada que, de fato, molda nosso mundo nos bastidores? Ou, por outro lado, a gente está diante de uma interpretação que enxerga um plano mestre onde existe, na verdade, um caos de interesses, consequências não intencionais e dinâmicas bem mais complexas. A minha posição vai ser a de que o material descreve, sim, e com bastante precisão, um sistema de controle intencional que vem moldando a civilização. E que o tal despertar que o texto menciona é um sinal claro de que esse sistema está começando a ruir. Eu já vou por um outro caminho. Eu vou argumentar que, embora a influência de elites seja, algo inegável, óbvio, o conceito de um controle tão centralizado, tão onisciente e unificado é uma simplificação. Uma simplificação que pode nos levar a conclusões equivocadas, sabe? Eu vou defender que os fenômenos descritos no material, a confusão generalizada, a manipulação emocional, podem ser mais bem explicados, na verdade, como consequências não intencionais da tecnologia, pela competição. E é uma competição feroz, que existe entre diferentes grupos de poder e por vieses cognitivos que todos nós temos. Muito mais isso do que um plano secreto orquestrado por uma única cabala. Excelente. Então, para começar a construir o meu ponto, vamos focar nesse conceito central que o material apresenta, o arquivo das sombras. É fundamental a gente entender que não estamos falando de uma sala cheia de papéis, né? É uma metáfora para o repositório das intenções reais, os propósitos ocultos por trás dos grandes eventos. E quem mantém esse arquivo? O texto os chama de guardiões invisíveis, dinastias financeiras, conglomerados globais, conselhos não eleitos. Eles não precisam ser presidentes, eles controlam os mecanismos que formam a nossa visão de mundo. A grande mídia, a indústria alimentícia, a farmacêutica, a tecnologia. E a ferramenta mais poderosa deles não é a força, mas o controle do que o autor chama de véu da percepção. Pensa assim, tentar encontrar uma informação importante no Google, mas as primeiras 20 páginas são só ruído, desinformação, conteúdo patrocinado. A verdade pode até estar lá, em algum lugar, mas o sistema é desenhado para que você se perca. Eles gerenciam nossas emoções com narrativas de medo, de indignação e, no fim das contas, fabricam a normalidade, fazendo com que a vigilância constante, por exemplo, pareça não só normal, mas necessária. Eu quero perfeitamente a lógica e concordo que esses fenômenos existem. A minha divergência está na causa. Você descreve um plano deliberado. Eu vejo um sistema que evoluiu de forma oportunista. A superinformação que você mencionou, por exemplo, ela é para mim um subproduto inevitável da era digital, onde o custo de publicar algo é zero. Não é preciso uma conspiração para gerar ruído, sabe? Basta dar a todo mundo um megafone. A engenharia emocional, isso não foi inventado por uma cabala secreta. É a base da publicidade e da política há mais de um século, praticada por milhares de atores diferentes, muitas vezes competindo uns com os outros. E a fabricação da normalidade, principalmente em relação à vigilância, pode ser vista de outra forma. É o que a Shoshana Zuboff chama de capitalismo de vigilância. Não nasceu de um plano para controlar a humanidade, mas da descoberta de que dados sobre comportamento humano são uma mercadoria extremamente lucrativa. Foi um modelo de negócios que evoluiu, entende? Não um projeto de dominação preconcebido. A consequência é o controle, sim, mas a origem é a busca pelo lucro, não necessariamente pelo poder absoluto. Certo, eu entendo essa lógica da consequência não intencional, mas
E se a gente olhasse por outro ângulo? O que me chama a atenção no argumento do material é a sincronicidade. Como é que crises financeiras, pandemias, movimentos sociais, como é que eles parecem seguir roteiros tão parecidos, com narrativas que surgem do dia para a noite, perfeitamente alinhadas em toda a mídia global? O material sugere que isso acontece porque elas são preparadas com antecedência. A história é coreografada. Quando a gente vê uma convergência de ações entre setores que parecem não ter nada a ver um com o outro, farmacêutico, alimentício, tecnológico, a mídia, A população vem dos mesmos mega conglomerados de investimento que são donos das farmacêuticas que vendem os remédios. Isso não me parece acaso. A competição que a gente vê na superfície, para mim, é um teatro. Nos bastidores, o objetivo principal não é um destruir o outro, mas preservar o sistema que garante o poder de todos eles no topo. Essa ideia de coordenação é exatamente o ponto onde eu divirjo. Ciclos de crise? Bem, eles são características inerentes de sistemas complexos. A economia tem seus ciclos de boom e bust desde sempre. Não é preciso um maestro para isso. E as narrativas convergentes que você cita como prova de um roteiro, elas podem ser explicadas por outros fenômenos. Um deles é a brutal consolidação da mídia. Hoje, um punhado de corporações controla a maior parte do que a gente lê e assiste. É natural que a mensagem seja parecida. Outro é o pensamento de grupo das elites. Eles frequentam as mesmas universidades, os mesmos fóruns econômicos. Não é que eles recebem um memorando, é que eles vivem numa bolha ideológica e chegam a conclusões parecidas. E a sua premissa de que eles não competem de forma predatória, com todo respeito, isso vai contra tudo que a gente vê na geopolítica e no capitalismo. A guerra comercial e tecnológica entre Estados Unidos e China é teatro. A espionagem corporativa entre gigantes da tecnologia são disputas de trilhões de dólares. A cooperação existe, claro, mas é sempre tática, motivada por interesse próprio, não por uma lealdade a um plano secular. Mas essa competição que você menciona pode ser no nível dos gerentes. A questão que o material levanta é se os donos do sistema, os principais acionistas, não têm um interesse muito maior em manter o tabuleiro do jogo intacto, mesmo que para isso precisem sacrificar algumas peças. E isso não explica o que o texto identifica como um eco humano, aquela sensação crescente, global, na boca do estômago de milhões de pessoas de que algo está fundamentalmente errado, de que a narrativa oficial simplesmente não fecha mais. Essa percepção coletiva é a rachadura no sistema, e a prova de que eles sentem isso é a reação. O aumento drástico da censura nas redes sociais, sempre com a desculpa de proteger o público da desinformação, é uma ação reativa. Eles não estão mais liderando a narrativa com confiança, estão tentando conter o dano. Isso se parece muito com o que o material descreve como um reset espontâneo da consciência humana, que eles não previram. Starcoco, quando você fala em eco humano ou despertar, o que exatamente isso significa? É uma percepção unificada sobre uma verdade específica ou é só uma desconfiança generalizada? Porque são coisas bem diferentes. Uma coisa é, as pessoas estão insatisfeitas, outra bem diferente é as pessoas descobriram o plano secreto. O que eu vejo, e muitos analistas sociais apontam, não é um despertar unificado, mas uma fragmentação brutal da sociedade em bolhas de realidade. O mesmo excesso de informação que a gente já falou permite que qualquer um encontre uma comunidade online para validar qualquer teoria, não importa quão bizarra. Então, o que o texto chama de despertar, para mim, é um sintoma da desconfiança nas instituições, governos, mídia, ciência. E essa desconfiança não leva a uma verdade única, mas à proliferação de milhares de contranarrativas. A queda na confiança é um fato, mas ela não valida automaticamente esta teoria específica. Pode ser simplesmente o resultado de décadas de promessas não cumpridas, corrupção visível, tudo amplificado pela internet. Mas a origem dessa desconfiança é o ponto central. Ela não surge do nada. Ela surge justamente da percepção, mesmo que intuitiva, de que o sistema é manipulado. A fragmentação que você descreve pode ser, na verdade, uma consequência dessa percepção inicial. E isso nos leva ao terceiro ponto, que para mim é o coração do debate. Estamos lidando com uma intenção maligna ou com uma falha sistêmica?
O material descreve uma guerra pela realidade, onde a verdade se tornou secundária. A lógica de vender produtos que causam doenças e, ao mesmo tempo, lucrar com os remédios. Isso não pode ser descartado como uma simples falha de mercado. É um padrão, é um modelo de negócio que internaliza o sofrimento humano como lucro. A tecnologia que promete liberdade, mas entrega vigilância, vício e polarização, não é um acidente de percurso, é um cálculo. A intuição humana coletiva, esse eco, está finalmente começando a perceber esses padrões orquestrados. A sensação não é sobre 1000 teorias diferentes, é sobre uma única percepção visceral. Estão nos enganando. Olha, com todo respeito, para mim esse argumento da intencionalidade maligna unificada não fecha. É aí que eu acho que a navalha de Ockham se aplica. Os exemplos que você usa são poderosos, mas podem ser explicados de forma mais plausível como falhas sistêmicas perversas, impulsionadas por uma busca amoral e incessante por lucro e não por uma conspiração. Você atribui uma mente, uma intenção a algo que se comporta mais como um processo impessoal. Um fundo de investimento gigante tem ações numa empresa de ultraprocessados e numa farmacêutica não porque existe um plano diabólico, é porque a análise fria dos dados mostra que ambos os setores dão um excelente retorno financeiro. A lógica não é moral ou imoral, é puramente financeira. E isso, de certa forma, é ainda mais assustador, porque não há um vilão para apontar. O vilão é a própria lógica do sistema. Mas alguém criou essa lógica, alguém se beneficia diretamente dela. Chamar de sistema é uma forma conveniente de diluir a responsabilidade. Pessoas tomam decisões. Conselhos de administração aprovam estratégias. A tecnologia de vigilância não surgiu do nada. Engenheiros a projetaram, executivos a implementaram. A alegação de que é apenas o sistema ignora a agência humana por trás dessas estruturas. O material não fala de um único vilão, mas de uma classe de pessoas com interesses tão alinhados que suas ações, mesmo que coordenadas de forma frouxa, produzem o efeito de um plano unificado. Eles não precisam se reunir toda terça-feira. Basta que todos sigam a mesma lógica de maximização de poder e lucro. Eu concordo que pessoas tomam decisões, mas elas tomam decisões dentro das restrições e incentivos do sistema em que operam. Um CEO que decide não usar dados de usuários de forma predatória será, provavelmente, substituído por outro que o faça, porque o segundo vai gerar mais lucro. A pressão do sistema recompensa certos comportamentos. É por isso que a ideia de uma falha sistêmica é tão importante. A malícia não está necessariamente na intenção individual, mas na indiferença calculada do sistema como um todo. A tecnologia de vigilância evoluiu de forma oportunista porque não havia regulação e havia um lucro imenso a ser feito. Não precisou de um arquivo das sombras, precisou apenas da combinação de tecnologia, ausência de leis e natureza humana. Acreditar num plano centralizado é, de certa forma, mais reconfortante, dá-nos um inimigo claro. Encarar um sistema sem rosto, impulsionado por uma lógica fria, é muito mais complexo. No fim das contas, a discussão de hoje, para mim, apenas reforça a tese central do material. As estruturas de poder mais profundas operam gerenciando a nossa percepção da realidade. Seja um plano deliberado ou resultado de ações coordenadas de uma classe com interesses alinhados, o efeito prático é o mesmo: um sistema de controle. O desconforto e o questionamento massivo que a gente vê hoje não são aleatórios. São a evidência de que o véu da percepção está se rasgando. O sistema perdeu o monopólio da narrativa e agora a disputa sobre quem vai definir a realidade está aberta. E para mim, a nossa análise de hoje demonstra justamente a importância de ter cautela com narrativas. Todas elas. É fundamental diferenciar a influência difusa e os interesses alinhados de grupos poderosos que são reais da existência de um controle centralizado onisciente. O que o material interpreta como um despertar para uma verdade oculta pode ser também um sintoma da ansiedade e da desconfiança da nossa era. Vivemos num mundo tão complexo que ele se torna um terreno fértil para narrativas simplificadoras. Sejam elas as oficiais, que pedem confiança cega, ou as alternativas, que oferecem um inimigo secreto. Mas ambos concordamos que o material nos obriga a fazer algo essencial: questionar a superfície dos acontecimentos e investigar os mecanismos que moldam o consenso.
Seja fruto de um plano deliberado ou de forças sistêmicas, entender como a nossa própria percepção da realidade é construída é o primeiro e mais crucial passo. A exploração mais a fundo dessas ideias, portanto, permanece indispensável. Se esse episódio despertou questionamentos em você, saiba que essa jornada continua no livro Fomos Enganados, volume 2, disponível na amazon.com.br. E lembre-se, de segunda a sexta-feira, temos episódios todos os dias ao meio-dia aqui no Consciência Atual Podcast. Siga o podcast, compartilhe este episódio e continue questionando a realidade. E não se esqueça de participar da enquete logo abaixo e deixar a sua opinião. Até amanhã, no próximo episódio.